Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que bem! Bom, para a nossa aula de hoje, nós vamos estudar a flexão dos substantivos. Então, o substantivo, ele pode variar em gênero, número e grau. Mas para a nossa aula de hoje, a gente vai ficar apenas com o gênero do substantivo, tá bom? Para não ficar muito conteúdo para você. No gênero do substantivo, nós vamos ter os substantivos biformes e uniformes. E o interessante desse assunto, minha gente, é porque o próprio nome, ele já dá a dica do que se trata. Olha só, vamos começar por esse biforme. Biforme. Esse bi não te dá a ideia de dois? Dois. Tá, mas dois o quê? Dois substantivos. Mas como assim? Gente, no biforme, nós vamos ter dois substantivos diferentes, um para o masculino e outro para o feminino. Vamos olhar aqui esses exemplos. Nós temos os substantivos garoto e garota. Apesar de serem palavras parecidas, substantivos parecidos, eles não são idênticos, logo eles são diferentes. Olha só, garoto, garota são diferentes, pois eles estão cada um concordando com o gênero, do artigo que tem antes. Eu tenho o garoto, eu tenho a garota, logo eu tenho substantivos diferentes. Eu tenho um substantivo concordando no masculino e outro substantivo concordando no feminino. A mesma coisa vai acontecer nesse próximo exemplo, o homem e a mulher. Esses são mais diferentes, de fato. Olha só, um substantivo no masculino e um substantivo no feminino. Então, aqui eu estou falando de um biforme. Quando eu tenho dois substantivos, eu tenho duas formas diferentes, tá? Para representar um no masculino e outro no feminino. Esse próximo exemplo, ator e atriz. Note novamente que eu vou ter dois substantivos diferentes, um para o masculino, outro para o feminino. Então, a ideia do biforme é quando eu vou ter duas formas diferentes, uma que vai se apresentar no masculino e outra no feminino. Fechou? E já aqui no uniforme, o que será que é? Vamos seguir a mesma linha de pensamento, tá bom? Uniforme. Uni. Dá ideia de quê? De um? Se você pensou isso, acertou. Uniforme dá a ideia de um substantivo. Mas como assim um substantivo? Simples. Um substantivo que vai ser tanto masculino e feminino. Vai servir para os dois gêneros. E interessante que os uniformes, eles são divididos em três tipos, que são comuns de dois gêneros, sobrecomuns e epicenos. E agora a gente vai estudar um pouquinho cada um deles. Comum de dois gêneros é quando você vai ter uma única forma que vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino. Porém, você vai ter artigos diferentes. Como assim? Simples. Um artigo para o masculino e um artigo para o feminino, mesmo a palavra sendo idêntica. E é através desse artigo que você vai saber se está se referindo ao masculino ou ao feminino. Exemplos: o artista e a artista. Percebam que artista, o substantivo artista, tá igual, minha gente, olha só, igualzinho. Vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino. O que está mudando é justamente esse artigo, que é através dele que a gente sabe se está falando de um homem ou de uma mulher. O artista, a gente pensa logo que é um homem. E a artista, a gente pensa logo que é uma mulher. Aqui embaixo, o colega e a colega. Mais uma vez, observe, colega e colega. São palavras idênticas, são substantivos idênticos. O que está mudando de um para o outro é justamente esse artigo, que eu tenho o artigo masculino aqui e tenho o artigo feminino aqui. Estão vendo que é simples? Nada demais, não é mesmo? Então, comum de dois gêneros, eu tenho o mesmo substantivo idêntico, porém mudo os meus artigos. Já no sobrecomum,
São substantivos, são palavras que vão apresentar uma única forma, que vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino. E isso inclui até o artigo, minha gente. Então, olha só, a pessoa, vamos pegar esse primeiro exemplo, a pessoa. Se eu colocasse um substantivo, se eu colocasse um artigo masculino, vamos trocar esse ar por o, ia dar certo? Ô pessoa? Claro que não, né, minha gente? Porque aqui só cabe uma maneira, que é a pessoa. E aqui está incluso tanto o masculino quanto o feminino. Porque quando eu falo a pessoa, eu posso estar me referindo a um homem ou então eu posso estar me referindo a uma mulher. Outro exemplo, o anjo. O anjo é sobrecomum. Existe apenas essa forma, ok? Que vai servir também para o feminino, como também para o masculino. A criança, olha só, a criança é um exemplo ótimo, porque quando você fala a criança, você pode estar se referindo a um menino ou a menina, justamente porque cabe os dois gêneros. Então, a criança tem uma forma só, que eu vou estar simbolizando tanto masculino como feminino, tá? Incluindo tanto o meu substantivo, como também o meu artigo. Então, uma diferença básica, se você tiver na dúvida de saber se é comum de dois gêneros ou se é sobrecomum, é você olhar o artigo. Se o artigo der certo você trocar, como no caso de artista, que serve o artista, como também serve a artista, existe a possibilidade de troca do artigo. Eu sei que é comum de dois gêneros, porque eu tenho substantivos iguais, porém eu posso ter essa variação no meu artigo. Já no sobrecomum, eu não posso ter a variação no artigo. É o mesmo artigo que vai combinar com o substantivo, eu não posso trocar. Né? No caso de pessoa, só serve a pessoa, não serve o pessoa. Então, nesse caso, eu vou estar falando de sobrecomum. E por fim, para a gente terminar nossa aula de hoje, nós temos os epsenos. Eita, palavra difícil! Porém, o significado é muito fácil, diria até que é um dos mais fáceis, porque os epsenos se referem aos animais. Então, sempre que estiver se referindo ao animal, você vai saber que é epseno. Olha só, uma observação importante, tá bom? A foca, eu tenho uma única forma aqui que eu vou estar me referindo ao animal. Não existe o foca, porque a foca está incluindo tanto a foca macho, como também a foca fêmea. A mesma coisa acontece com o pinguim. A gente não chama a pinguim, a gente chama o pinguim. Aí, se você quiser diferenciar, especificar se é macho ou fêmea, você fala o pinguim macho ou então o pinguim fêmea. Outro exemplo para a gente finalizar, a onça. Não existe o onça, é somente a onça. Aí você fala a onça macho ou então a onça fêmea. E é isso, meus amores, nós estamos terminando nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam, volta o vídeo e um bom aprendizado a todos. Beijos!